Olá, a gente começa agora mais uma edição do programa Perspectivas, o seu programa de entrevistas aqui no SBT News. E o nosso convidado de hoje é José Carlos Becker de Oliveira e Silva, também conhecido como Zeca Dirceu. Nasceu em Umuarama, no Paraná, tem 44 anos, é formado em Ciências da Computação. Militante desde criança, quando acompanhava o pai, José Dirceu. Ele foi prefeito de Cruzeiro do Oeste, é hoje empresário e deputado federal, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Foi escolhido como líder do PT na Câmara. Muito obrigada aqui pela sua presença, deputado. Prazer estar aqui, Débora. Quero te cumprimentar quem está nos assistindo. Espero que seja uma boa entrevista. Com certeza, temos aí 60 minutos para falar sobre tudo. Eu quero saber, começar esse papo aqui, sabendo como é que foi a construção do seu nome para ficar nesse primeiro ano de governo Lula, como líder do PT, que eu sei que dentro do PT não é uma coisa assim tão simples, né? Tudo é muito democrático, discutido e disputado. Como é que foi isso? Foi muito positivo, né? O PT tem várias tendências, né? A gente se relaciona ali na Câmara dos Deputados, na bancada do PT, já há 12 anos, né, que eu sou deputado federal. Meu primeiro mandato começou em 2011 e eu tive o apoio, né, da minha tendência, da Construindo o Novo Brasil, mas de todas as outras tendências já desde o início do processo da discussão. Acabou tendo um processo um pouco mais longo e truncado de acordo, de entendimento e de diálogo, porque havia um desejo de já se decidir o líder do segundo ano, talvez do terceiro, do quarto ano. Precisava ter uma decisão também sobre quem vai representar o PT na vaga que caberá ao PT na mesa diretora da Câmara. As disputas se deram mais, né, por esses outros espaços, né? Não apareceu nenhum nome, né, divergente ou que fosse disputar, né, o primeiro ano da liderança. Então a bancada saiu muito unida, foi uma decisão aprovada por unanimidade, né, por todos os 68 deputados. Eu estou dialogando agora com o PCdoB e o PV, que são os nossos partidos da federação, que é bem provável que eu tenha que liderar a federação nesse primeiro ano, né? Então é uma honra muito grande. Eu acho que foi bastante positivo o resultado que a gente teve, porque ele manteve um certo equilíbrio das forças dentro da bancada, manteve alternância. Nós vamos ter novos nomes que nunca foram líderes, ocupando a liderança, ocupando a presidência das comissões. E eu, como era coordenador da tendência, né, da CNB, já vinha fazendo isso ao longo dos últimos 4 anos, então foi um passo adiante, um passo a mais. Para mim vai ser uma honra em especial por ser, né, um momento em que o PT está governando o Brasil, então ser líder da bancada, né, já é uma honra, da bancada que governa o país, que tem o presidente da República. Claro que é uma honra e uma responsabilidade também muito maior. Eu vou me dedicar bastante, ficar bastante aqui em Brasília, colaborar muito com os nossos deputados e deputadas. Sem dúvida. E aí, para o ano seguinte, né, para o ano que vem, 2024, o escolhido foi o deputado Odair Cunha, de Minas Gerais. Como é que foi esse encadeamento? Aí teve uma certa disputa, né? As outras forças políticas do partido gostariam de fazer ano a ano, né, alternância. Acabou que nós ficamos com os 2 primeiros anos, né? O Odair é também da tendência, da força Construindo o Novo Brasil, né? E eles vão acabar ficando com os 2 últimos anos, e a gente inverte também a posição quando tiver o segundo biênio, né, da eleição da mesa diretora da Câmara ali em 2025 e 26. Né? E quem vai ser o nome do PT na mesa diretora esse ano? A deputada Maria do Rosário, que é do Rio Grande do Sul. Ela foi escolhida, foi validada também por unanimidade, por todos nós, né? E agora nós estamos, é claro, conversando com os outros partidos, com os outros deputados, porque tem uma eleição, tem que ter voto, né? Vai a voto. E estamos negociando ainda com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com os líderes dos outros partidos, os espaços que vai caber ao PT. A bancada cresceu bastante, o resultado da eleição foi muito positivo também para a nossa bancada. Com a federação nós somos maior ainda, nós somos em 80 deputados e deputadas. A gente espera ter um espaço bastante importante, né? Estamos apresentando, inclusive, pleito de ter a vice-presidência ou a primeira secretaria, mas é um processo de negociação que ainda vai fluir aí ao longo das próximas semanas. Certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o seu papel como líder do PT num governo, né, de Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que o senhor espera, o que o senhor vislumbra de principais desafios já no começo do ano legislativo, que se inicia em fevereiro?
O grande desafio é o país voltar a crescer, o Brasil precisa voltar a gerar emprego, nós temos que novamente, né, erradicar a fome. Né? Hoje há muita gente no país passando por extrema dificuldade e retomar os programas que de fato impactam a vida das pessoas, seja na educação, que é a minha paixão, a minha grande prioridade, é a área que eu atuo na Câmara dos Deputados, seja na saúde, seja nos investimentos. Né? O Minha Casa Minha Vida é um bom exemplo. Né? O presidente Lula, na posse, né, da presidenta da Caixa Econômica Federal, já deixou claro que o programa vai voltar com muita força. Quem está nos assistindo e está pagando aluguel vai ter a oportunidade, né, de deixar de pagar o aluguel, pagar a prestação da sua própria moradia, fora que o Minha Casa Minha Vida movimenta o setor da construção civil, gera emprego, gera renda, que é uma necessidade que eu já citei. Eu sempre apostei muito no diálogo, no respeito, as diferenças, os entendimentos políticos. Já era assim que eu me comportava em outras posições que eu atuei. Agora, ainda mais como líder da bancada do PT, em especial pelo momento agudo, crítico, trágico, né, que nós estamos vivendo com esses ataques terroristas, com essas ações criminosas. Né. É muito importante, né, que a instituição Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, ela tem uma unidade muito grande. Então, eu vou me dedicar muito para que a bancada esteja, né, em sintonia com os demais partidos, até mesmo os que vão fazer oposição, para a gente defender primeiro a democracia, primeiro defender a instituição, a Câmara dos Deputados, a importância do Congresso Nacional, a importância da política como algo positivo que ajuda o país. Eu vou fazer de tudo para que a bancada tenha uma sintonia muito fina com o governo federal, obviamente, com o presidente Lula, com o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, que era deputado até há pouco, né, junto comigo, é um amigo. Acho que a gente vai ter uma sintonia muito grande com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o José Guimarães, que é deputado federal, está comigo também há muito tempo, né? E a partir disso, né, essa unidade ali na Câmara, né, uma sintonia fina com o governo federal, toda hora que precisar de uma decisão do Congresso, seja relativo ao orçamento, seja relativo a alguma questão legal, né, que a gente consiga formar a maioria. Né? Essa decisão, inclusive, de apoiar, né, a recondução do Arthur Lira como presidente da Câmara, né, é por um motivo muito pragmático e objetivo. Nós queremos que o governo tenha paz ali na Câmara, consiga aprovar os seus projetos, tenha uma maioria consolidada, por isso o diálogo também com os outros partidos. Arthur Lira, que vai concorrer à reeleição à presidência da Câmara, ele é imbatível hoje? Olha, acho que ninguém é imbatível, né? Mas ele acumulou muita força nos últimos anos, soube exercer bem o poder, o controle do orçamento que teve. Há um conjunto muito grande, né, de deputados que têm relação íntima com ele, tem relação de gratidão. Né? Nós fizemos uma avaliação logo após as eleições, né, o segundo turno, dia 30 de novembro, e nós chegamos à conclusão que ele tinha uma ampla maioria e que não havia sentido, até porque ele estava procurando, queria dialogar, queria ter entendimento com o presidente Lula, não havia por que a gente estabelecer ali uma disputa, sendo que a gente está com uma tarefa muito maior, que é governar o país, que é resolver essas questões que eu acabei de citar. Ele foi, inclusive, a primeira grande autoridade a reconhecer o resultado da eleição, a vitória do presidente Lula, né, depois do dia 30 de outubro. Exatamente. Eu acho que ele agiu bem, né, criou uma facilidade até para que a gente pudesse ter esse entendimento. E aquele gesto foi importante para a democracia do país, foi importante para o presidente Lula. Então a gente está avançando, né, uma série de entendimentos com o Arthur Lira, em razão também dos gestos e das posições que ele foi adotando depois do segundo turno. Ele fez campanha para o Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro, né, mas soube reconhecer a derrota do Bolsonaro e soube estabelecer com o presidente Lula uma relação democrática, institucional, que é fundamental para que o país dê certo. Assim, durante o governo de transição, né, houve um fato que tirou um pouco de poder de Arthur Lira, que foi uma tentativa de fim do orçamento secreto, das emendas de relator, também conhecidas como RP9. Isso teria, ele ficou muito irritado, né? Foi uma decisão, no fim das contas, do Supremo Tribunal Federal, mas houve ali um diálogo também com o presidente Lula, a gente teve essa apuração, divulgou, e ele ficou muito nervoso, muito irritado, muito incomodado com
interferência e porque, de certa forma, perdeu poder. Aí, a leitura que houve foi que, assim, tirando o orçamento secreto, se colocou a bola no chão, no centro do gramado, e novas relações, né, começam a partir daí de algo mais equilibrado, né, em que não é simplesmente o presidente da Câmara que define, que tem esse poder tão grande sobre o orçamento. Tudo isso para te dizer, o senhor acha que foi uma decisão acertada do Supremo Tribunal Federal, a tentativa de fim das emendas de relator? Débora, na minha vida toda, eu sempre prezei pela transparência. Acho que é um princípio, inclusive, da administração pública, né? Então, tudo que for feito para que a gente tenha um maior nível de transparência, de critério no uso do dinheiro público, na execução do orçamento, é importante. Agora, com os devidos freios, com os devidos cuidados, né, para manter a harmonia que tem que ter entre os três poderes que está lá escrito na própria Constituição. O orçamento sempre foi, é e sempre será uma atribuição do Congresso Nacional, né? A Constituição preza por isso e é assim, inclusive, em todos os outros países. Quem aprova o orçamento, quem determina se é um valor um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, se vai ter mais dinheiro para educação, menos dinheiro para educação, quem dá a palavra final é o Congresso Nacional. Então é natural que o presidente da Câmara, seja em qual modelo for de organização do orçamento, né, como ele escolhe, né, o presidente da comissão de orçamento, como ele escolhe o relator do orçamento, como ele escolhe outras posições importantes, né, é natural que ele tenha poder, né, e o Arthur Lira vai continuar tendo poder, apesar dessas mudanças que tiveram na forma de execução. Os deputados vão continuar fazendo emendas individuais, de bancadas, emendas de comissão, né, os deputados vão continuar aprovando mudanças orçamentárias que põem mais dinheiro num ministério, põem mais dinheiro em outro ministério. Então, esse poder ele não vai deixar de existir, independente de qualquer decisão judicial e de qualquer vontade minha, sua, do presidente Lula, do próprio Arthur Lira. Então, eu acho que as coisas estão se equilibrando, as coisas estão se ajustando a um bom termo que todo mundo vai poder exercer bem o seu papel. Assim deveria ser sempre. O que a gente viveu nos últimos anos, na verdade, foi exceção, né? Nós vivemos um período em que o presidente da República apostou diariamente no conflito, no ódio, no estímulo à violência, né? Nada dá certo assim. Quem está assistindo, se pensar na sua própria vida, na sua empresa, no seu comércio, onde trabalha, né? Se você apostar diariamente, semanalmente, no ódio, no conflito, ter como meta a ameaça, né? A tua vida vai virar um caos. Foi o que aconteceu com o país. Nós estamos procurando agora pacificar o país, apesar dos atos terroristas, criminosos. A gente não perdeu o equilíbrio, nós não perdemos o bom senso e a disposição para o diálogo, inclusive com quem é e pensa diferente da gente. Agora, o que não vai ter é tolerância a atos criminosos. Todos que estiverem envolvidos, nós estamos se empenhando muito em relação a isso, vão ser identificados e vão receber a punição no máximo do rigor do que a lei permite, né? Nós também não vamos romper com o Estado Democrático de Direito, com o direito de defesa, né? Nós não vamos fazer com os criminosos de hoje, né, o que tentaram fazer conosco no passado, muitas vezes sem provas, sem coisas com substância, né, apenas em ações, né, que aconteceram no Ministério Público e Judiciário, que eram muito mais ações de ordem política, com objetivos políticos, do que para se fazer justiça. Sem dúvida. E falando sobre essa questão da pacificação, deputado, de que maneira, ali na liderança do PT, e de que maneira o senhor vê também que o governo, né, liderado pelo presidente Lula, podem, de forma prática, agir para essa pacificação do país tão necessária, como o senhor falou? Primeiro que eu já disse, diálogo, o respeito, clareza, a transparência contribui muito para que você coloque as coisas no seu devido lugar, né? Punir os criminosos, mostrar que tem limite, que tem consequência quem age como agiram com atos terroristas, é uma outra coisa muito importante para você pacificar o país. Eu me lembro que depois do domingo, né, que teve todo aquele ato terrorista aqui, já no domingo à noite, na segunda-feira, nos estados tinham pessoas querendo bloquear rodovias, querendo fechar refinarias. Então, não dá para deixar
escorrer solto, a gente agiu, ligou para os governadores, depois teve o ato que o Lula trouxe todos os governadores aqui, que foi bastante positivo. E eu acredito também que as ações de governo, né, elas, claro, não estão ainda em curso, o governo tem 14 dias, 15 dias, 20 dias. Então, quando elas começarem a acontecer, né, elas vão mudando o ambiente, né, e os próprios eleitores do Bolsonaro já devem estar tendo um processo de mudança no seu entendimento do que é o Lula, do que é o PT, do que é o nosso governo e do que é a política do país. Teve muita mentira, teve muita fake news. Isso criou muitas vezes nas pessoas um sentimento de ódio a partir de fatos que não existem. Né? Diziam que o Lula vai fechar as igrejas. Daqui 6 meses as pessoas vão ver que nenhuma igreja foi fechada. Daqui 1 ano as pessoas vão perceber ainda mais que nenhuma igreja foi fechada. As que têm bom senso, e eu acho que tem gente que tem bom senso, inteligência, vão perceber que foram enganadas. Né? Falavam em banheiro unissex, kit gay nas escolas. Daqui a pouco passou 3 meses, passou 9 meses, passou 2 anos. Isso não aconteceu em nenhuma escola do país. Então, eu acho que isso também, né, as ações de governo, as que não vão acontecer, que são fruto de fake news, mas que as pessoas imaginam que pode acontecer, e aquelas que vão acontecer. Como eu falei, o país vai voltar a gerar emprego. As pessoas vão ver ano a ano, foi a primeira decisão do presidente Lula, né, o poder de compra aumentar. O salário, depois de muito tempo, vai ter reajuste real, vai ser reajustado acima da inflação. A pessoa vai sentir ano a ano que o dinheiro compra mais. É o contrário do que aconteceu nos últimos anos. Então isso vai pacificar o país, isso vai criar um outro tipo de relação política com a população. Acho que o presidente Lula vai, ano a ano, sair maior, né, do processo de disputa que nós enfrentamos, que foi muito equilibrado, a divisão do país foi evidente ali com o resultado da eleição. Sem dúvida. E há um movimento também, um entendimento para que o ex-presidente Jair Bolsonaro perca os seus direitos políticos, porque, de acordo com algumas pessoas, ele cometeu crimes que levam a essa punição, perder os direitos políticos, que na prática significa, por exemplo, não poder se candidatar nas próximas eleições, nem à presidência da República, nem a nenhum outro cargo no Legislativo, enfim, nem Executivo. O senhor acha que se isso acontecer, né, se houver espaço jurídico e isso acontecer, ele pode, sei, até ter um efeito contrário, como teve com o ex-presidente Lula, que, de acordo com seus defensores, ele foi injustamente condenado e teve seus direitos políticos cassados e voltou ainda mais forte e conseguiu se eleger em uma das maiores, mais difíceis eleições que acho que só ele poderia ter vencido? Acho que são situações bem diferentes, né? O presidente Lula tinha e tem uma história de vida totalmente diferente da do Bolsonaro, né? Já tinha sido presidente 2 vezes, tinha feito a sua sucessora, né? Saiu do governo diferente do Bolsonaro com 89% de aprovação, com geração de emprego recorde, erradicou a fome no país, reduziu muito a pobreza, a miséria, já era um líder popular, sindical, né, desde a década de 80, construiu, né, junto conosco, o maior partido, né, do país, o maior da América Latina, um dos maiores do mundo. E o Lula foi condenado e preso sem provas, né, numa ação que depois foi reconhecida pela própria justiça brasileira como ilegal. Né? O juiz que deveria só julgar era a gente que participava da construção da acusação que depois ele mesmo ia julgar. Isso é crime, né? Isso é juiz ladrão que faz isso, né? Então, são situações totalmente diferentes, né? E o presidente Lula voltou ao espaço onde está hoje, voltou a ser presidente, por essa soma, né, de fatos, por toda essa história de vida que ele tem. Se o Bolsonaro for preso, se o Bolsonaro perder os seus direitos políticos, né, não vai ser por uma ação ilegal, sem provas, pelo contrário, né? Ele é réu confesso, ele se autoincrimina, né, semanalmente já há 4, 5 anos. Né? Todas as atitudes que o Bolsonaro tomou, como eu já disse no início, foram sempre para estimular o ódio, a violência, para romper a normalidade democrática. Ele deu uma série de entrevistas, ele fez uma série de ações, né, para não reconhecer o resultado da eleição. Isso acabou culminando nos atos que a gente viu em Brasília, né, criminosos, terroristas, horríveis, lamentáveis. Então é claro que ele vai ser julgado pelo aquilo que ele fez, reconheceu o que fez e na verdade continua fazendo. Ele publicou, né, uma peça, um vídeo, depois retirou tal,
onde ele voltava a atacar o Supremo Tribunal Federal e voltava a ameaçar o rompimento da normalidade democrática do país. Isso é crime, né? Aí a justiça que vai determinar o grau de pena que ele vai ter, mas acontecendo isso, eu acho que são situações bem distintas e não vejo espaço para ele se posicionar de vítima. Se ele estivesse sendo condenado sem provas por algo que ele não fez, claro, seria natural que depois de alguns anos as pessoas percebessem, reconhecessem isso, como aconteceu com o presidente Lula. Mas não, tem prova das mais robustas de que ele é o grande responsável pelo que aconteceu de tão ruim, de tão triste, né, no Brasil naquele domingo aqui na nossa capital. O senhor acha que as respostas das autoridades aos atos de 8 de janeiro, elas serviram, porque está sendo uma resposta dura, né? As pessoas estão sendo investigadas, as pessoas sendo presas, inclusive com bens bloqueados, e parece que eles não vão parar enquanto não conseguir punir todo mundo. O senhor acha que o tamanho da resposta é suficiente para que novas iniciativas como essa não voltem a acontecer? Acho que a resposta foi relevante, né? Ela foi rápida. Nós nos reunimos já no domingo, né, de forma virtual. No caso da bancada do PT, quero até agradecer, né, a cada deputado, todo mundo parou o que estava fazendo, né, todo mundo se deslocou aqui para Brasília. Quem se não deslocou para Brasília no seu estado começou a tomar medidas, porque tinham atos já programados para segunda-feira, fechamento de rodovias, fechamento de refinarias, né? E o Congresso se reuniu na segunda, por unanimidade aprovou a intervenção na Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, né? O presidente Lula conseguiu reunir todos os governadores, né? As decisões no domingo e na segunda do Poder Judiciário foram muito fortes também, né? O próprio afastamento do governador Ibanez, né? A prisão agora, né, do secretário então de segurança aqui do DF, o Anderson Torres. Eu acho que houve uma reação adequada, forte e rápida, e que no caso da Câmara foi por unanimidade. Eu estava lá na reunião de líderes com o presidente Arthur Lira, né, todos os líderes de todos os partidos defenderam, né, que de fato a gente aprovasse a intervenção e defenderam que todos fossem identificados e punidos. Eu não vi nenhum líder de nenhum partido dizer que não precisa identificar ou não precisa punir quem cometeu esses atos terroristas. Então, eu acho que foi à altura, né? O que não aconteceu é a ação preventiva, né? O quanto que o GDF deveria ter se antecipado, algo que já era óbvio, que era evidente. Estava na internet, os ônibus estavam se deslocando, os convites já diziam para que era, não era para vir aqui passear, não era para vir aqui fazer um ato de manifestação pacífica, que a gente tem que sempre permitir e compreender, era para vir mesmo tentar tomar o poder, tentar dar um golpe, né? Então, as autoridades que não se anteciparam a algo que era muito evidente, obviamente estão pagando, né, por aquilo que deixaram de fazer, pela omissão, que é crime também. Essa omissão foi atrapalhada ou má fé? Eu acho que do secretário, com certeza, é má fé, né? Pelo histórico dele, pelas posições que ele vinha... Ele foi ministro de Jair Bolsonaro, né, no governo. Tomando, com certeza, foi má fé. Certo. E do governador Ibanez Rocha? Olha, eu acho que a justiça vai ter que apurar, né? Vai ter que avaliar, julgar, talvez a própria Assembleia aqui do Distrito Federal tome alguma providência, né? Eu, na dúvida, né, fico tendendo a acreditar que ele se omitiu, né? Não sei se fez de má fé, mas que ele se omitiu e que isso é crime, que isso é grave, é um fato que não tem como a gente não compreender, não observar pelos documentos, pelas informações, as conversas de WhatsApp, né, e pelos depoimentos que estão sendo dados por pessoas que estavam envolvidas. Teve um depoimento, inclusive, agora, há pouco tempo, do que era comandante aqui da Polícia Militar, e fica muito evidente ali a omissão de todo o GDF, né, no que aconteceu em Brasília. Certo. Bom, as primeiras medidas, que eram medidas urgentes ali, foram tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Depois, acabaram sendo confirmadas pelos outros ministros do Supremo, como, por exemplo, o afastamento de Ibanez Rocha. A verdade é que, depois dessa decisão de um ministro, os governadores estão em pânico. É um excesso de poder? Acho que o momento exigia aquela decisão. E o que você está falando dos governadores é evidente,
Eu converso com todos os deputados de todos os estados diariamente, né? Em muitos estados onde o governo do estado, a polícia militar estava sendo conivente com atos criminosos que já vinham ocorrendo desde dezembro, a mudança é muito grande, né? Todas as medidas legais foram tomadas, aqueles acampamentos que eram acampamentos pró-golpe, pró-terrorismo, eles foram desfeitos, né? Não se bloqueia mais rodovias, não se ameaça mais fechar refinarias. Então, teve um resultado didático, teve um resultado benéfico para o país, né? Muito, muito positivo. Por isso, não cabe a mim, né, criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Certo. Bom, vamos falar de pautas aí para o Congresso e uma das pautas importantíssimas de interesse do governo e do país, claro, é a questão da reforma tributária. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o próprio presidente da República, eles falam que é muito importante para a recuperação, inclusive para o equilíbrio fiscal do Brasil, que haja uma reforma tributária. Bem da verdade, vários presidentes estão tentando emplacar essa proposta, mas é sempre um assunto muito difícil, porque contraria muitos interesses, há choque de interesses de quem vai arrecadar, por exemplo, tanto nos estados, quanto nos municípios, quanto os mais ricos versus os mais pobres, enfim, é uma grande confusão. O que o senhor acha que vai acontecer? Esse ano sai uma reforma tributária? Primeiro, Débora, é importante lembrar que a gente tentou várias vezes, né, aprovar uma reforma tributária, aprovar mudanças tributárias, e a gente tem um conceito que já está há muito tempo muito bem estabelecido, pelo menos dentro da bancada do PT. Né? Nós queremos diminuir impostos, né, do trabalhador, da trabalhadora, das pessoas mais humildes que ganham um pouco, e aí tem que mexer nos impostos de consumo, que são muito altos no Brasil comparado com outros países, né? E para equilibrar isso, quem ganha muito, os bilionários, não estou falando nem dos ricos, vão ter que pagar um pouco mais, principalmente quem ganha muito e produz pouco, quem vive de especulação financeira, quem vive só de renda. Então, taxar grandes fortunas, taxar heranças, cobrar imposto de lucro e dividendos, que o mundo todo faz, o Brasil vai ter que fazer de uma maneira mais ampla. Mas, como eu falei, isso não atinge nem os ricos. Isso mexe com os milionários e com os bilionários do país. É muito pouca gente que ganha muito e que poderia pagar um pouquinho mais e daria para dar esse equilíbrio e tirar os impostos de consumo. Né? E a gente tem que, aos poucos, né, olhar o setor produtivo, né, olhar aqueles setores que ainda no Brasil geram muito emprego. Esses setores não podem ser tratados com outros setores que, às vezes, são até importantes, mas não geram emprego algum no país. Então, eu acho que uma reforma tributária com esses parâmetros, ela precisa sim vingar, ela precisa sim dar certo. Mas não é só técnica, né? Até porque a gente já apresentou boas propostas no passado e não foi aprovada. Depende da política. Por isso o entendimento com o Arthur Lira, por isso essa tentativa de diálogo até mesmo com os partidos de oposição. A gente não quer fazer luta política, a gente quer governar o país, quer que o país dê certo, quer que o país avance. E eu acho que o ministro da Economia, Haddad, ele está correto quando ele olha essa questão tributária como algo importante, né? E precisa ajustar o equilíbrio financeiro, fiscal do país, né? O Bolsonaro não cuidou disso. Falavam muito sobre isso, o Paulo Guedes também, mas na verdade não fizeram nada daquilo que propagavam, né? Eles pioraram muito, né, o equilíbrio das contas públicas do país. Eu fui prefeito 2 vezes da minha, né, querida Cruzeiro do Oeste, né? Eu nunca gastei mais do que o município arrecadava. Eu procurei sanear o município, mas eu não tirava dinheiro da educação como eles fizeram, eu não tirava dinheiro da saúde, eu não destruía programas como destruíram o Minha Casa Minha Vida, né? Eu fazia ajustes como esses que eu acho que estão colocados e que eles são bons para o país, né? E não aumentam a carga tributária de quem produz e nem de quem trabalha, que já está ganhando muito pouco e não pode ficar pagando imposto de consumo nos níveis que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu acho que é um momento novo, é uma oportunidade da minha parte. Vai haver muito auxílio ao ministro Haddad, ao governo federal, muita dedicação. Tenho certeza que da nossa bancada também, né? E o Congresso tem um acúmulo, né, de discussões, de projetos, né, que precisa agora juntar as duas coisas e tentar ter uma proposta única para avançar. E é importante também em todo esse processo a solidificação da base de apoio do governo.
Como é que o senhor está vendo essa construção nesse momento? Como o senhor falou, são poucos dias ainda de governo, o Congresso nem retomou os trabalhos ainda, mas como o senhor vê essa construção? Eu acho que está evoluindo, eu acho que o governo já deu passos importantes na sua articulação política. Primeiro, o presidente Lula acertou na escolha, né? O Alexandre Padilha, jovem ainda, mas muito experiente, né? Já foi ministro da articulação política no primeiro governo, eu acho, do presidente Lula, ou no segundo, depois foi ministro da Saúde no governo da presidenta Dilma, está conosco ali na Câmara já há muito tempo como deputado, tem todas as condições para conduzir bem a articulação política. Mas é claro que ainda tem muitos outros passos para ser dado. Como você mesmo falou, o governo nem bem começou, o Congresso nem entrou de fato em pleno funcionamento. A partir de fevereiro é que a gente vai, né, a cada sessão, a cada semana, e construindo essa base, ampliando essa base. As nomeações no governo não terminaram ainda, está se nomeando ainda segundo escalão, posições importantes, né? Teve agora a decisão de quem vai presidir o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras, os Correios, mas tem muitas outras decisões ainda para ser tomada que eu acho que vai, né, agrupando outras forças políticas que talvez ainda não estejam decididas a apoiar o governo. E como eu falei, né, os acertos que o governo tiver, né, a boa política que for desenvolvida para melhorar a vida da população, vai acabar atraindo uma base também de parlamentares que, né, querem estar participando de um governo que está dando certo. Então, eu acho que ainda tem passos para ser dados, mas está num bom início. O governo começou bem a sua articulação política, né? E o resultado da eleição da mesa da Câmara dos Deputados, ele vai ser determinante para formar também aí essa maioria. Por isso que a gente está aqui se dedicando, participando. Eu tenho ficado em Brasília nos finais de semana, né? Porque é uma articulação muito delicada, química fina ali, para que no final todo mundo tenha os seus espaços, proporcional ao tamanho de cada uma das bancadas. É isso que eu estou cuidando, né, em relação ao PT. Nos últimos anos, nos últimos tempos, né, o PT ficou com espaços muito reduzidos, né, na Câmara dos Deputados, né, por decisões erradas que o partido tomou na hora de compor ali, né, a mesa diretora da Câmara. Dessa vez eu acho que nós estamos caminhando para uma decisão acertada, participando dos maiores blocos, né, junto com quem vai ganhar a presidência da Câmara. Então o PT vai voltar a ter os espaços de uma grande bancada que sempre foi. Na legislatura passada nós éramos a maior bancada e ficávamos com as últimas posições na hora de escolher o presidente de uma comissão importante. O PT estava sempre fora. Na hora de relatar o orçamento, o PT estava sempre fora, mesmo sendo a maior bancada. Essa é uma tarefa que eu assumi com toda a bancada e que a gente vai, a partir de fevereiro, fazer diferente. O PT vai voltar a ter protagonismo. Os seus deputados e deputadas vão voltar a ocupar posições importantes. E não é porque a gente está governando o país, é porque a gente acertou no método, né, na organização interna, com os outros líderes, com os outros partidos, para que cada um, proporcionalmente ao seu tamanho, tenha os espaços. Hoje o PT está com 68 deputados federais e, se você for contar a federação, 80, é isso? Isso. Certo. E o senhor acha que o PT está bem contemplado no executivo, nos ministérios, cargos de primeiro escalão, especialmente? É natural, né, que todo partido, não só o PT, mas os outros, queira um espaço o quanto maior possível para contribuir mais, para participar mais. O PT tem um presidente da República, já é algo muito grande. E tem ministros importantes nas mais diferentes áreas. Eu, por exemplo, sou apaixonado pela educação. Eu entendo que a educação é a grande ferramenta que a gente tem para transformar, para melhorar, para mudar a vida das pessoas, né? Nós temos um ex-governador do PT que teve êxito, resultados importantes na educação no seu estado, comandando, né, um ministério desse tamanho, e tem outros petistas lá nas secretarias, nos departamentos, né? Com certeza tem um significado muito grande. Então, eu acho que o PT está bem contemplado e o PT e o presidente Lula acerta quando muitas vezes abre mão de uma posição que podia ter para ir formando uma base de governo que é necessária para o país dar certo. A gente quer acabar com a fome, a gente quer retomar programas sociais, a gente quer voltar a produzir alimentos, né, de forma ecológica, sustentável, com a agricultura familiar. Não faz isso se não tiver leis, se não tiver maioria no Congresso, se não tiver orçamento para essas políticas públicas. Então, os gestos que o PT fez, que às vezes a gente fica até um pouco ali angustiado, vamos abrir mão disso, foi por um resultado maior que logo, logo vai começar a aparecer.
e a gente vai ver que foi uma decisão acertada. Um dos gestos que causou surpresa, né, uma das decisões que causou surpresa foi quando a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que é lá do seu estado, do Paraná, deputada federal, ela não foi escolhida como ministra. Ela participou muito ativamente da campanha do presidente Lula, né, esteve ao lado o tempo todo, ajudando, viajou o país todo e acabou não sendo escolhida como ministra. Nós, um pouquinho antes de começarmos aqui o programa, o senhor estava me explicando, né, assim, um pouco da sua avaliação do que foi o critério. Vamos dividir aqui com o pessoal. Vamos lá. Acho que foi uma surpresa, sim, né, mas foi uma decisão acertada. Né? A Gleisi já foi ministra, tinha todas as condições de ser ministra novamente, mas o PT é muito grande, o PT ficou maior, né? É o partido do presidente Lula, tem uma tarefa, tem um papel muito importante, inclusive nessas articulações políticas, na formação do governo, na ocupação dos espaços lá no Congresso, nas eleições municipais que a gente vai ter daqui 2 anos, né? E fazer a sucessão no PT, né? Se a Gleisi tivesse que sair para ser ministra, colocar um sucessor ou uma sucessora, não é uma tarefa simples, até porque o PT tem as suas tendências, né? O PT é um partido que as pessoas pensam diferente e conseguem conviver juntos, com diálogo, com debate, às vezes com disputa, com enfrentamento. Então não seria uma tarefa fácil. Eu acho que o presidente Lula deve ter pensado nisso, né? Ele quer o PT unido, quer o PT conduzido, com harmonia, sem disputas, sem brigas, que talvez uma sucessão acabasse abrindo. Mas o governo segue, né? Daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos, tem troca de ministros, tem oportunidades que vão surgindo, né? A Gleisi tem uma simpatia muito grande da nossa militância, é a nossa maior liderança política, que teve mais votos no estado do Paraná. A Gleisi tem a total confiança do presidente Lula e continua ajudando ele em decisões importantes. Todo mundo acompanhou e viu, né, que ela conduziu praticamente ao lado do Lula ali a escolha da presidenta da Caixa Econômica Federal e da presidenta do Banco do Brasil. Não é pouco poder, não é pouca coisa. Então ela continua tendo um papel muito relevante, muito importante, apesar de não ter sido ministra. E o senhor teve um desafio grande, né, no Paraná, que o Paraná é um estado que dá mais votos ao Bolsonaro, né, desde da penúltima eleição. O senhor concorreu também, né, à vaga de deputado federal com Gleisi, que aumentou muito a votação, e ainda assim o senhor também conseguiu aumentar a sua votação. Explica como é que foi essa equação. Primeiro dizer, a quem está assistindo, deve ter paranaenses assistindo, que eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu sou muito grato aos meus eleitores, às minhas eleitoras, né, aos meus apoiadores que organizam a campanha em cada município, a minha equipe de trabalho, né, que coordenou a eleição. Acabou que eu fui o segundo deputado federal, entre os 30 do Paraná, que mais aumentou votos. Eu tinha feito 77 mil votos, foram 123 mil votos, então eu estou muito feliz, estou muito satisfeito. Mas você tem razão, lá no Paraná é muito difícil disputar a eleição pelo PT, né? E na minha região é pior, é mais difícil que no Paraná. O Bolsonaro teve um percentual de votos na minha região, no noroeste do estado, muito maior do que a média do estado, 72%, 75% em algumas cidades. Imagine eu sendo do PT, já com 3 mandatos, 2 vezes prefeitos, tendo que disputar, né, uma 6ª tentativa aí de mandato, que foi bem sucedida, né? Foi realmente muito difícil. E com a Gleisi sendo a presidente do PT, a pessoa que está ao lado do Lula todo o tempo, que aparece na televisão todo dia, é claro que daí a disputa fica muito mais difícil ainda. Mas o importante é que deu certo e nós ampliamos a bancada, né? Nós tínhamos 3 deputados, elegemos 6, né? 1 da federação, 5 do PT, tínhamos 4 deputados estaduais, elegemos 7, né? E o Requião, que foi o nosso candidato a governador e que veio para o PT, teve um papel fundamental nisso, tanto para criar ali uma resistência, né? O Bolsonaro diminuiu a votação dele no Paraná, comparada com a votação de 2018, o Lula aumentou um pouquinho, né? E o Requião teve um papel fundamental, né, nessa vinda do PT e na candidatura dele a governador, que fortaleceu as nossas chapas de deputados estaduais, federais, por isso a gente também cresceu tanto no estado. Falando em participação do PT no governo e tudo mais, seu pai, José Dirceu, que foi ministro do governo Lula e que nunca traiu o partido, nunca traiu Lula e tudo mais, ele assistiu à posse, ele deu uma entrevista, disse que ele assistiu à posse do gramado, junto com os populares.
Como é que o senhor viu essa atitude dele? Eu estive no gramado também, né? É um momento maravilhoso a gente poder encontrar com a militância, conversar com eles, tirar uma foto, estava todo mundo, né, muito feliz, muito entusiasmado, e ele gostou bastante. Depois a gente acabou não se encontrando no gramado, por questão de logística, estava muito difícil circular, né? Mas ele gostou bastante, foi muito bem recebido, tirou muita foto, conversou com muita gente, e eu acho que é uma homenagem correta que ele fez, ele faz, né, nós fazemos, a nossa militância, né? O presidente Lula não seria presidente se não fosse a militância do PT. O PT não seria esse grande partido que é, governando estados importantes, governando o Brasil novamente, né, se não fosse a nossa militância, né? E ele fez uma opção, ele está focado em se defender, em resolver os processos que ainda estão no judiciário, né? E que são muito parecidos com o que aconteceu com o presidente Lula, né? O juiz que julgou ele é o mesmo, né? O juiz que Sérgio julgou Moro, ele que a gente está falando, teve as mesmas atitudes que teve com o Lula, de ao invés de apenas julgar, não. Estava lá agindo na acusação, estava lá agindo junto com os promotores que estavam apresentando a denúncia que depois ele ia julgar. Isso é ilegal, é crime, e essa denúncia precisa ser anulada. Então, muitas vezes a ausência dele nas coisas mais institucionais, nos eventos de governo, se deve a isso. Ele está focado, está se dedicando a algo que para ele é fundamental, que é provar a sua inocência, recuperar os seus direitos políticos, para daí sim poder participar dentro de um outro contexto. Então, eu acho que é muito natural. O senhor e o líder Reginaldo Lopes ajuizaram uma ação pedindo medidas contra 4 parlamentares bolsonaristas. A investigação criminal, suspensão da diplomação, assunção ao cargo, suspensão das redes sociais e que sejam incluídos no inquérito dos atos antidemocráticos. A gente está falando aqui, Clarice Tércio, PP Pernambuco, por enquanto, né? Silvia, nem sei falar o nome dela, Ayampi, do PL, do Amapá. E se não for, depois eu vou checar direitinho, viu, Silvia? Desculpe aí se eu errei, mas eu vou arrumar e consertar se estiver errada a sua pronúncia, porque todo mundo merece ter o nome pronunciado de maneira correta. André Fernandes de Moura, PL Ceará. Pamela Bleio, suplente do PSC na Paraíba. Por que essa decisão, deputado? Primeiro, eu nem conheço esses deputados, nem sabia de que partido eles eram, de que estados que eles eram. Mas nós recebemos as denúncias, né? E nas denúncias estavam muito claros os vídeos, eles mesmos se auto-incriminando, né? Estimulando os atos, ajudando a organizar os atos terroristas, né? Comemorando o resultado, né, caótico, horrível, né, do que aconteceu naquele domingo com a destruição do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Quem comemora isso está cometendo um crime. Quem estimula isso está cometendo um crime. Quem ajuda a organizar, motivar isso está cometendo um crime. Então a justiça vai julgar. Eu acho que a situação desses deputados, e eu acho que vão se somar a eles vários outros que foram sendo identificados depois, é muito parecida com a situação do Bolsonaro. Não precisa estar aqui para ter cometido o crime. Dá para cometer o crime estando lá passeando, né, nos Estados Unidos. Só buscar as provas do quanto cada um estimulou, do quanto cada um ajudou a organizar e do quanto cada um tentou, no domingo, ainda na segunda, naturalizar o que estava acontecendo como se fosse algo extremamente razoável e já estavam estimulando atos na sequência, né? Queriam fechar as rodovias, queriam fechar as refinarias. Então, os deputados eleitos ou já em exercício, senadores eleitos ou já em exercício, deputados estaduais, vereadores, prefeitos que cometeram essas atitudes e que existam provas, vão, é claro, pagar pelo que fizeram, né? Não dá para serem, né, colocados numa situação privilegiada. Então, quando a gente faz a denúncia, nós estamos dando conhecimento, né, ao Judiciário, ao Ministério Público, né, de provas que chegaram em relação a esses 4 parlamentares que eu nem conheço, então não posso nem julgar a vida deles, o perfil deles, mas os fatos estão aí e é em cima dos fatos que a gente fez as denúncias. E vocês vão ampliar o número de parlamentares? Eu acho que isso já está acontecendo, independente de uma ação da nossa bancada ou não, né? Eu vi as decisões do Supremo, vi as decisões do próprio Procurador-Geral da República, estou recebendo algumas notícias de como estão sendo os depoimentos, né, dessas milhares de pessoas criminosas que foram presas e que estão agora fazendo os depoimentos. Elas estão citando a participação de prefeitos, de vereadores, de empresários, de deputados estaduais, de deputados federais que ajudaram a organizar
aquele momento. Então, não é o Zeca Dirceu que está acusando, é a própria pessoa que foi presa, uma bolsonarista, uma criminosa, que está dizendo que não veio por acaso, veio porque o vereador pediu, veio porque o vereador mandou, veio porque o prefeito orientou, porque o deputado estadual estava financiando. Cada um vai pagar pelo que fez. E eu acho que as provas vão se acumular de uma maneira muito grande, porque são milhares de pessoas presas, testemunhando do porquê estavam aqui, do como chegaram aqui, orientadas por quem que chegaram aqui. E quem financiou, quem pagou, quem organizou. Então, é impossível que não tenha provas consistentes para agregar mais deputados e deputadas que, infelizmente, praticaram esses atos. Eu sei que a sua atuação é na Câmara dos Deputados, o senhor é deputado, mas o Senado está se mobilizando para instaurar uma CPI desses atos golpistas do dia 8 de janeiro. E eu queria saber a sua opinião. O senhor acha que a CPI é um bom caminho? Nós estamos discutindo isso ainda na bancada, né? Nós não temos ainda um entendimento, um consenso ou uma maioria consolidada a favor ou contra a CPI. O que a história nos mostra e nos diz que CPI, querendo ou não querendo, acaba virando palco de luta política. Eu tenho uma preocupação se agora é momento de fazer luta política. Eu acho que agora é momento de ter uma unidade institucional dentro do Congresso para defender a democracia, para identificar os criminosos e punir eles, para que esse fato nunca mais se repita. E para pacificar um pouco o país, pacificar um pouco a própria política. Para o presidente Lula isso é bom, para o Brasil isso é bom, acho que para o Congresso é bom. Então eu tenho dúvida, né, em razão disso. Não que eu não queira que haja punição, não que eu não queira que haja investigação. E tem um outro ponto. O Ministério Público começou a se mexer, o próprio procurador começou a se mexer, e o Judiciário está cumprindo o seu papel. As polícias agora, sobre a intervenção, estão cumprindo o seu papel. Então, a CPI vai fazer o que a mais, além do que já está sendo feito? Qual vai ser o papel da CPI? Isso ainda vai precisar de muito diálogo, de muito entendimento. E tem um ditado que é usado muitas vezes, eu estou desde 2011 no Congresso, CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. O que o governo ganha com uma CPI que depois pode se voltar contra o próprio governo, contra os agentes que estiverem envolvidos aí na resistência a esses atos terroristas. Então, eu acho que muita cautela, muito diálogo. E outra coisa, não chegou ainda dia 1º de fevereiro, Então, você criar uma CPI agora e ter que terminar ela dia 1º de fevereiro não parece razoável. E decidir agora uma coisa que só pode ser decidida dia 2, dia 3 de fevereiro, me parece precipitado. Então eu vou pelo menos procurar dentro da bancada do PT, ouvir a todos, buscar ali um entendimento, sem deixar de ouvir o governo, porque eu acho que isso tem a ver com o momento que o país está passando, que é muito delicado e que é muito difícil, e sem deixar de dialogar com os outros partidos, de ouvir o presidente da Câmara, ouvir o líder dos outros partidos. Não pode ser uma coisa só de um pedaço ali da Câmara. Se for ter uma CPI, ela tem que ser fruto de um acordo muito amplo, que envolva todos os partidos, inclusive os de oposição. Eu vi fala de líderes de partidos que são mais próximos do Bolsonaro, dizendo que tem que identificar e punir quem cometeu os atos criminosos. Eu vi lá as orientações na reunião dos líderes, todos os partidos defendendo que fosse aprovada a intervenção. Então isso tem um significado, tem uma importância. Houve elogios à atuação da PF durante a prisão de Anderson Torres, quando ele estava voltando dos Estados Unidos aqui para o Brasil, dias atrás, elogiando a PF por não ter feito uma espetacularização dessa ação. O senhor acha que é um novo momento da Polícia Federal em relação à abordagem a autoridades, por exemplo, que foi tão massacrante durante a Operação Lava Jato? Eu acho que nós estamos voltando à normalidade, aquilo que é razoável, aquilo que a lei estabelece. As polícias não podem ser usadas para fazer luta política, para destruir adversários, elas têm que ser usadas para fazer justiça. Então, eu acho que é uma postura que já aconteceu nos outros governos, por exemplo, do presidente Lula, e que volta a acontecer agora. E é o que a gente espera do Judiciário, é o que a gente espera do Ministério Público. Eu não quero nem um inimigo meu, nem um adversário, sendo condenado sem provas. Eu não quero nem um inimigo meu, nem um adversário, e tenho certeza que o presidente Lula também não quer, sendo acusado de algo que não fez, ou tendo a sua imagem destruída por uma ação da polícia desnecessária, e que depois vai se comprovar que não era nem verdade, que não havia fatos
relevantes. Então, nós queremos justiça, mas nós não queremos perseguição política, nós não queremos linchamento político, né? Até porque foi feito conosco, né? E a gente sabe o quanto que isso foi ilegal, o quanto que isso trouxe prejuízo para o próprio país. O senhor acompanha a política, como a gente está aqui nos 10 minutinhos finais, o senhor acompanha a política desde que o senhor era pequeno, foi militante do PT, né? Sempre, às vezes esteve na situação, muitas vezes na oposição. Falando sobre a sua experiência em oposição. Agora, a gente vê, recentemente houve declarações do PSDB, de líderes do PSDB, dizendo, olha, a gente acha que agora é o momento da gente voltar a fazer a oposição, a ocupar o espaço de oposição, porque é uma oposição que não é extremista, que não é radical, uma oposição de ideias, e para tomar esse lugar do bolsonarismo que já não cabe mais. É um posicionamento interessante para quem precisa voltar à cena, né, que ficou totalmente apagado, como os tucanos ficaram, mas o senhor acha que é factível nesse momento? Acho que sim. Nós fizemos oposição assim, apesar de ser o Bolsonaro quem é, né, o criminoso que é, o desequilibrado que é. Em vários momentos, nós voltamos a favor de projetos do governo porque eles eram altamente necessários e positivos à população, tanto durante a pandemia, como depois, né, na votação ali dos auxílios, mesmo no ano de eleição, sabendo que ia favorecer ele, sabendo que as pessoas estão passando fome, a gente não teve dúvida de fazer uma oposição equilibrada, responsável, que não é contra tudo, né? Faz a denúncia, faz as cobranças, mas vota a favor daquilo que é importante para o país. Eu acredito que tem espaço, sim, na Câmara, no Senado, no Congresso, para que haja uma oposição que se comporte dessa maneira. E para mim, ser oposição foi algo que exigiu muita dedicação, uma adaptação, né? Eu tinha sido prefeito 2 vezes, conduzi o executivo, depois me elegi deputado quando a presidenta Dilma se elegeu a primeira vez, me reelegi deputado quando ela se reelegeu, então é uma experiência nova que eu nunca tinha vivido, mas acho que fiquei até para a história, né? Aquele enfrentamento meu com o ministro Paulo Guedes, no início do governo, quando todo mundo pintava ele como um super-herói, eu acho que eu desmascarei ele ali na hora certa, quando eu disse que ele era tchutchuca, né? Muito suave com os banqueiros, com os sonegadores, com os fraudadores, e estava ali na reforma da Previdência sendo muito tigrão, muito duro, com o produtor rural, com o aposentado, com a mulher, com o idoso. Então, eu acho que ser oposição também te permite, né, crescer politicamente, marcar época, né? Eu acho que daqui uns 50 anos, nos livros de histórias, vai aparecer esse capítulo aí da história da política do país. E eu gostaria de entender, na sua avaliação, como o PT pode fazer para minimizar o antipetismo que fez crescer e eleger Bolsonaro? Olha, eu fui prefeito, então eu acredito muito no resultado da execução da ação de governo. Governar bem. O PT precisa governar bem, o presidente Lula precisa governar bem. Aquilo que a gente combinou com o eleitor durante a eleição precisa ser entregue, né? As pessoas têm que ver o resultado, têm que ver a vida melhorando de novo, o poder de compra aumentando, o emprego surgindo, o desenvolvimento acontecendo, né? Resgatar coisas importantes, a cultura, o esporte, né? O lazer, a ciência, a pesquisa, a tecnologia, a inovação, né? Os direitos humanos. Então tem tanta coisa para ser reconstruída. Eu acho que é isso que vai credenciar o governo junto à população. Eu não acredito em outra coisa, eu não acredito em mágica, eu não acredito em mentira, eu não acredito em oba-oba, eu acredito em ação concreta e resultado, né? Eu, quando fui prefeito, fiz isso, fui reeleito com quase 70%, e de uma cidade muito pequena, ainda no meio do segundo mandato, eu acabei virando deputado federal em 2010, né? E eu acho que, pelo perfil das pessoas que estão sendo escolhidas, são pessoas muito experientes, pessoas muito capacitadas, né? Os ministros, ministras do governo, né? Nós vamos ter resultados muito significativos já nesse primeiro ano, né? Já vai ter coisa acontecendo que as pessoas vão perceber, olha, a minha vida está mudando e está mudando para melhor. O presidente Lula, ele fez questão de dizer que na escolha dele, na escalação dele de ministros e segundo escalão também, ele está dizendo, olha, eu não tenho vergonha de dizer que eu estou escolhendo a política.
que eu não estou negando a política, a gente não está criminalizando a política, que é um discurso completamente diferente do que o Bolsonaro trouxe e que as pessoas gostaram na época, né? De dizer, olha, não é essa coisa da coalizão, da divisão, como eles falam, né? Loteamento dos cargos entre os partidos. Enfim, houve aí também uma guerra de narrativas e que precisa desmistificar essa questão da criminalização da política? A decisão que o Lula tomou, né, de apresentar a PEC do Bolsa Família, a PEC da transição, é uma prova de que o que ele está falando agora é verdade. Ele tinha uma outra opção. Ele poderia ter tentado uma ação no Supremo, uma medida provisória no início do governo. Não. Ele, de forma antecipada, ele nem era presidente ainda, nem tinha as ferramentas de poder, ele decidiu prestigiar a política, apostar no acordo, no diálogo com o Congresso, com os partidos de oposição, com os partidos que apoiaram ele, com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco. Eu acho que ele acertou, né? A PEC foi aprovada, ela é consistente, ela dá uma condição de ação de governo muito forte para esse primeiro ano e ela valorizou a política em termos bastante razoáveis, né? Não foi um toma lá da cá, não teve nada de promíscuo, de obscuro sendo negociado ali com o Congresso Nacional e uma ampla maioria apoiou e aprovou a PEC do Bolsa Família, a PEC da transição. Então, eu acho que ali ele já deu uma prova, né, do que vão ser esses 4 anos, do quanto que a política vai ser reconhecida como algo importante e positivo dentro de bons termos, que não decepcione a população, que não assuste as pessoas e que não gerem dúvidas quanto à lisura do que está sendo decidido e acordado. Certo, a gente tem mais 3 minutinhos e eu quero fazer uma pergunta pessoal para o senhor. O senhor sabe que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher e ao lado de uma grande mulher pode ser que tenha também sempre um grande homem ou um outro companheiro, enfim. Mas eu sei que ao seu lado tem uma grande mulher chamada Clara Becker, que eu tenho muito carinho pela sua mãe. Me conta, como é que ela tá? Eu tenho essa sorte de, além de ser filho do José Dirceu, ser filho também da Clara Becker. Está lá no Paraná com 82 anos, continua com a sua empresa, né, continua trabalhando, viajando, se divertindo. Eu moro com a minha mãe, eu ainda tenho esse privilégio, apesar de ficar muito pouco lá, né, a minha residência continua sendo em Cruzeiro do Oeste. Nós moramos na mesma casa, na mesma rua, há 44 anos. Certo, e ela vem aqui para cá de vez em quando? Sim, esteve aqui na posse do presidente Lula, vai estar aqui na nossa posse, né, do Congresso Nacional, né, sempre que pode ela está por aqui. Tá certo, deputado, futuro líder do PT na Câmara dos Deputados, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Eu que agradeço, fiquei feliz da nossa conversa aqui, um abraço a todos que nos assistiram. E obrigada a você que nos acompanhou, eu te espero na próxima edição do programa Perspectivas. Até lá!